Se você não estiver jejuando, você não sabe que é Deus que está no negócio. 22 homens voltam. E agora, Senhor, meu filho, ainda é você que escolheu. Eu agora estou fazendo uma avaliação e estou escolhendo os meus para a peleja. Mais uma prova no meio dos homens. 10 mil homens. 9.700 são reprovados. Quem é que escolheu? O exército? GD? Mas era o exército dele. Era a força dele. E ele apresenta com Deus, Deus fala, agora eu vou selecionar os meus. Talvez Deus está falando com você aqui nessa noite, que não é você que escolhe, não é você que seleciona, não é você que separa, é Ele. É Ele. Não é você que decide, não é você que vai, é Ele que decide, Ele que faz. A Bíblia diz que 300 homens agora estão preparados para vencer aquele exército que é como areia do mar, como gafanhotos. 301 homens de 32 mil. 32 mil. Só ficou 301 homens. E Deus fala para eles agora, não precisa de armas. Eu não quero armas. Eu não quero carros. Eu quero apenas cântaros e buzinas. Eu só quero cântaros e buzinas. Sabe o que nós aprendemos com isso? Aquilo que às vezes nós menosprezamos, pastor, é o que Deus aprova. Aquilo que às vezes nós rejeitamos, isso não presta, é o que Deus tem propósito. Aquilo que nós pensamos que não é, é o que é. Porque Ele diz que Ele chama aquilo que não é como se já fosse. E Ele diz, não precisamos de arma, não precisamos de um armamento pesado, nós precisamos apenas do Espírito Santo. E a Bíblia diz que Ele tocou a buzina quando Ele foi revestido do Espírito de Deus. Quando o Espírito de Deus revestiu Ele então tocou a buzina. E o milagre aconteceu no meio daquele povo, sem explicação nenhuma. Quando ele esvaziou de si mesmo, a glória veio sobre ele. Queridos, quando Deus chamou Noé, tinha um propósito, tinha um objetivo. Deus não chamou Noé porque simplesmente ele era merecedor, não. Deus não chamou Noé simplesmente porque ele era fiel e justo, não. Porque o próprio Jesus fala, não é vós que me escolhe, sou eu quem vos escolho, a vós. Vós não me escolhestes a mim, eu escolho, eu que faço a seleção entre meios e trago para a minha presença. Quando Ele chamou Noé, querido, Ele chamou Noé para uma dádiva, para algo sobrenatural. Não pense você que foi fácil construir uma arca, construir um grande barco no meio daquela época. Não pense que foi fácil. Não pense que foi fácil. 130 metros de comprimento, 122 de largura, 13 de altura, 3 andares. Não é fácil, querido. Deus tinha um propósito para aquele homem, sabe qual era? Além de salvar a humanidade, salvar a própria família dele. Salvar a própria família dele. Porque a Bíblia diz que entrou Noé com toda a sua família na arca. Os seus familiares têm estado dentro da arca? Os seus familiares estão todos dentro da arca? Ou ainda tem alguns fora? Continue construindo a sua arca. Continue orando, continue buscando, continue dedicando a sua vida para Deus. Que Deus traz toda a sua família. Se você não entendeu, querido, eu vou falar de novo. Se tem familiares seu longe da presença de Deus, escreve isso que eu estou te dizendo hoje. Um avivamento vai chegar na casa dele. Não é com as suas palavras, não, é as suas orações. O Espírito Santo vai começar a chacoalhar aquela pessoa. O Espírito Santo vai começar a chacoalhar aquela pessoa de uma forma sobrenatural. E aquela pessoa então ela vai começar a sentir desejo. Aquela pessoa vai começar a sentir sede. Ela vai lembrar, olha, o irmão pregou para mim, o meu cunhado pregou para mim, a minha tia pregou para mim. Eu vou saber mais desse Jesus. E Deus vai entrar e vai fazer a obra, querido. Porque é Ele que convence o homem. Nós temos que crer que há um propósito em nossa chamada. Você já descobriu o propósito da sua chamada? Você já descobriu o que é que Deus tem para você? Qual é o propósito de Deus na sua vida, nessa terra? Você já se encontrou e falou, Deus, o que eu tenho que fazer? Deus falou para Noé, constrói uma arca, porque eu vou destruir a terra e você vai ser poupado e a sua família.
Qual é o propósito que Deus tem na sua vida? Qual é o propósito de Deus na sua vida? Diz Pedro que Noé era pregoeiro da justiça. Então eu aprendo com isso que além dele construir a arca, ele pregava a palavra, ele pregava o que o Senhor deu. E Hebreus diz que ele foi divinamente inspirado por Deus na construção dessa arca. Sabe o que é isso, irmãos? Num período extenso, cada passo da arca, Deus falando com ele. Cada momento da construção, o Espírito de Deus falando com ele. Ele construiu a arca inspirado por Deus, querido. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus estava controlando a vida dele. Que Deus estava dizendo o que era para fazer, o que não era para fazer, a madeira que era preciso, o que não era preciso. Deus estava no controle. Deus está no controle da sua vida, meu irmão. Deus está no controle da sua vida, minha irmã. Deus está no controle da sua vida. Se Deus está no controle da sua vida, o que você tem que fazer? Adorar o Senhor. Se você veio, pastor, Senhor, eu quero que eu ouvir a sua voz hoje na igreja, eu quero que o Senhor use o irmão, use a irmã para falar comigo. Deus está falando, Ele está no controle da situação. E se Ele está no controle da situação, o que nós temos que fazer? Adorar. Adorar. Nós temos que adorar, nós temos que glorificar, nós temos que vir para a igreja, nós temos que buscar a presença de Deus, porque Ele está no controle da nossa vida. Pastor, mas se Ele está no controle da minha vida, Ele vai permitir que eu sofra? Leia a Bíblia e vai descobrir os mistérios da palavra de Deus. A Bíblia diz que ele chegou para um homem e ele falou para aquele homem: levanta-te agora, sai dessa terra, sai do seu habitat, sai da casa dos seus parentes, sai da casa do seu pai, larga a tua família e segue-me para uma terra que eu te mostrarei. É sofrimento ou não é, meu irmão? Deixa eu dizer uma coisa: se Noé não tivesse aceitado a proposta de Deus, ele tinha morrido afogado. Se Noé não tivesse aceitado a chamada de Deus, ele ficava naquele dilúvio. A sua família ficava naquele dilúvio. Aceita o propósito de Deus na sua vida. Aceita a chamada de Deus na sua vida. Aceita o que Deus tem para você. Aceita a obra de Deus na sua vida, querido. Deus tirou ele daquele momento. Deus fez algo grande na vida dele. Qual é algo grande? Deu continuidade à sua promessa e salvou a sua família. Renuncia a si mesmo. Renunciamos a nós mesmos. Tomamos a nossa cruz cada dia e seguimos ao Senhor. Sai do seu comodismo. Sai do seu conforto. Larga o colo do seu pai, larga o colo da sua mãe, larga a sua fazenda, larga tudo que você tem. Sim, Senhor, e o quê? E sai para uma terra que eu te mostrarei. Isso chama fé. Isso chama convicção que Deus está falando comigo. Isso chama, eu tenho a certeza que Deus está falando comigo. Sara, eu ouvi a voz de Deus e Ele falou para nós juntarmos os nossos pertences e sairmos. Para onde, meu amor? Para uma terra que Ele ainda vai nos revelar. Mistério de Deus, irmão. É mistério de Deus. E ele saiu, abrindo mão de tudo. Eu disse que se Noé não aceita o propósito de Deus, ele tinha morrido afogado. Abraão vivia em Harã, mas ali era a sua terra natal, ali tinha tudo, mas não tinha algo. Sabe o que não tinha? Primeiro, a presença de Deus na vida dele. Segundo, família. Ele não tinha filho. Ou tinha? Ele saiu daquela terra fértil para uma terra desconhecida. Mas é naquela terra desconhecida, depois de 25 anos aproximadamente, é que Deus cumpriu a sua promessa na vida daquele homem e que Deus deu a ele um filho. Abraão teve altos e baixos. Abraão teve momentos que ele precisou mentir. Abraão teve momentos de dificuldade. Abraão teve momentos de provar a sua fé, mas ele manteve-se firme no seu propósito e na sua fé, e Deus o honrou poderosamente. Deus só me honra, Deus só honra o pastor, Deus só te honra se você manter firme o seu propósito, se você manter firme a sua fé. Diga comigo: eu vou manter firme a minha fé, e Deus irá me exaltar. Mantenha firme a sua fé. É agora na crise que nós temos que mostrar para Ele que nós temos fé. É agora no desemprego que nós temos que mostrar para Ele que nós temos fé. É quando a despensa fecha a porta e diz: vazia,
fechada é que nós temos que praticar a nossa fé. É no momento em que a conta financeira está negativa é que nós temos que praticar a nossa fé. É no momento em que não temos recursos financeiros para ir a lado nenhum é que nós temos que praticar a nossa fé. É no momento que Deus nos pede o melhor é que nós apresentamos para Ele. Deus quer o teu melhor é adorar Ele, não importa a circunstância. Oferece o teu melhor para Deus, não conforme a circunstância, mas oferece para Ele o teu melhor. Se o teu melhor é ter que ir para a igreja a pé, querido, vai a pé para a igreja. Se o teu melhor, querido, é ter que passar horas de oração na presença dEle, passa horas de oração na presença dEle. Meu irmão, se o teu melhor para Deus é ter que jejuar forçado porque não tem comida, faça o jejum forçado e Ele vai te honrar. Homens tiveram as mesmas lutas que em princípio nós temos, mas eles mantiveram a sua fé. Eu costumo dizer, pastor, que mesmo tropeçando, eles se levantavam. Mesmo ferido, eles se levantavam. Porque um soldado em guerra é assim. Desde que ele não morra, enquanto ele tem vida, ele ainda pode se recuperar e voltar para a luta outra vez. Mesmo que nós tropeçamos, nós continuamos de pé. Vamos coxeando, né? Jacó, coxo, arrastando a perna. Podem chamar de coxo o homem, mas ele vai falar, eu sou coxo, mas eu tive uma luta travada com o Senhor. E Deus me deu a minha bênção. Eu não abri mão enquanto Deus não me abençoou. Podemos falar o que quiser, mas Ele foi abençoado. Deus quer que você use a sua fé. Abraão teve que usar a fé dele. Abraão não perguntou, Senhor, qual é o troco? Qual é o preço de eu seguir o Senhor? Abraão não falou, Deus, o Senhor está me chamando, mas o que eu vou ganhar em troca? O próprio Deus falou, de você, Abraão, eu farei uma grande nação. De você, Abraão, as famílias da terra serão benditas. O teu nome será engrandecido. O teu nome será conhecido. É prova, não é, pastor? A esposa não pode dar à luz. E Deus fala aquilo com ele. Mas ele acreditou. Talvez Deus fale o projeto para você, varão, e você olha para si e fala, meu Deus, mas eu não posso. Eu não consigo. Mas é você que Deus escolheu. Talvez nós falamos, Deus, o propósito é tão grande, a obra é tão grande na minha vida, que eu não consigo. Mas é você que Deus escolheu. É você que Deus chamou. Então você tem que usar a sua fé. O país está atravessando uma fase difícil, é verdade. Mas nós temos um Deus de poder. Nós temos um Deus que está esperando, sabe o que é? O que Israel fez na angústia. Ele está querendo alguém que o salmista fala, na minha angústia clamei o Senhor, e Ele se inclinou para mim. Já viu que é o contrário? Não vou falar 100%, mas 50%, 70% já viu que quando a prova aperta, quando as coisas apertam para ele, sabe o que ele faz? Não, ele não vai para a igreja orar com o pastor, não. Ele não vai orar com a pastora, não. Ele faz assim, ó. Ele sai da presença de Deus. As lutas dobram, o diabo investe e ele vai para longe da presença do Senhor. Ele sai do esconderijo do Altíssimo. Ele sai lá das profundezas de Deus e vai para onde? Vai para o deserto.